Olá, meu nome é Letícia Gravina e esse é o MetaCast, o seu podcast sobre as novas tecnologias da informação e suas propriedades. A chegada dos grandes veículos de comunicação na era do podcast é o assunto do episódio 3 desse programa. Luísa Silvestrini, produtora do Jornal Nacional da Rede Globo, é a convidada do episódio de hoje do MetaCast. Ela nos conta o que motivou renomados veículos de comunicação a lançarem um novo produto no formato podcast, o modelo sonoro que está sendo muito comentado e fazendo muito sucesso. Luísa, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Oi, Letícia, prazer estar aqui com vocês. Para iniciar a entrevista, eu gostaria de saber, na sua opinião, quais foram os principais motivos que levaram os grandes veículos de comunicação a produzirem conteúdos no formato podcast? Eu acho que foi a tentativa de ter mais consumidores de informação. Eu acho que o podcast vem se mostrando, primeiro se mostrou no exterior e agora vem se mostrando aqui no Brasil, como um jeito muito eficiente de você estar na rotina das pessoas. Ele é um jeito prático de você atrair o consumidor de informação, porque você consegue, primeiro, acessar essa informação de qualquer lugar. E a gente está falando de informação e de entretenimento também. Tem muita gente investindo em podcast como entretenimento, não só como informação, mas a minha especialidade é o informativo. Então, é uma coisa que as pessoas conseguem ouvir no transporte público, na academia. Não exige que você fique o tempo todo olhando para o celular. Então, você tem uma facilidade maior de acompanhar aquela informação, mesmo que você esteja no seu caminho para o trabalho, tenha que prestar atenção, atravessar a rua, tomar cuidado com o sinal. Eu acho que, por ele ser leve também, a gente vive hoje numa realidade em que economizar pacote de dados é tudo. Então, o podcast é áudio, então você consegue também acessar essa informação com muito mais facilidade do que você teria para acessar um vídeo. Então, você já não precisa mais ficar gastando ali os seus dados para assistir um vídeo do YouTube, se você pode consumir uma informação em áudio. Acho que as pessoas estão um pouco cansadas também desse formato de tela para tudo. Acho que a tendência é que o áudio se torne cada vez mais importante na vida das pessoas. Tanto é que agora a gente já tem algumas novas tecnologias. Eu, por exemplo, na minha casa tenho 2 assistentes de voz. Eu tenho o Google e tenho a Alexa. Acordo de manhã, falo bom dia, Alexa, toque o último episódio do podcast e tal. E ela já começa com as minhas notícias do dia logo de manhã. Então, eu acabo dividindo o meu tempo muito com muitas mídias, mas eu acho que o podcast ele tem muito para ganhar. E acho que por isso as grandes empresas têm cada vez mais essa intenção, né? Ou têm, na verdade, demonstrado essa intenção e têm agido nesse sentido. Porque eu acho que o áudio vai ganhar muito espaço nos próximos anos e acho que essas empresas perceberam isso. E elas não querem perder espaço. Vai ouvir o conteúdo que você quer, na hora que você quer, vai ser cada vez mais importante, não só para o áudio, como para o audiovisual, para tudo que você for consumir de informação. A gente tem uma tendência de não ter mais uma sociedade que espere passar na televisão, ou que espere passar no rádio, ou que espere sair o jornal. Então, eu acho que estava faltando aí no áudio uma coisa de consumo on demand, e acho que isso chegou com o podcast. Dentre esses motivos que você mencionou, você acredita que o principal deles seria a recuperação, talvez, de um público que passou a acessar outros canais informativos? Então, eu acho que todo mundo passou a olhar para a internet com mais carinho, né? Isso não é de agora. Então, rádios passaram a investir em site para disponibilizar o conteúdo online, as TVs também, os grandes portais de comunicação nasceram daí, né? Então, a CBN tem um site, a TV Globo tem o G1, agora tem o Globoplay. Eu acho que tem uma preocupação das empresas
em estar em mais de uma mídia, principalmente quando a mídia original não era a internet, né? Então, todo mundo que não era a internet passou a se preocupar em estar na internet também, para conseguir atingir um maior número de pessoas, porque hoje você não faz nada sem a internet. Então, eu acho que tem uma preocupação de atingir esse público que está online, e acho que tem uma preocupação de atingir esse cara que vai consumir informação no caminho dele para o trabalho e não quer olhar para uma tela, e não quer ficar abrindo o jornal no ônibus, que está na academia, que não vai abrir o jornal na esteira. Então eu acho que tem uma preocupação de ocupar os espaços ociosos aí, entre mil aspas, porque o cara que tá indo pro trabalho, ele não tá ocioso, nem o que tá na academia. Mas tem uma preocupação aí de colocar informação ou conteúdo em cada brechinha do dia dessa pessoa, para conseguir fazer com que ele consuma aquele conteúdo. Assim, dizer, olha, você não tem tempo? Então tá aqui, ó, eu consigo te dar informação enquanto você tá fazendo o seu café de manhã, lavando sua louça. Então acho que essa preocupação existe. Agora, não sei te dizer se os veículos estavam sentindo algum tipo de perda em cada mídia, porque, sei lá, hoje o jornal impresso tem podcast, a TV tem podcast, a rádio tem podcast. Então, acho que aí precisaria de um estudo mais detalhado para ver se todos esses veículos estavam perdendo campo e viram no podcast uma salvação. Não sei se dá para dizer isso, mas dá para dizer que eles viram no podcast uma nova forma de produzir conteúdo, de entregar conteúdo e mais ainda de fazer desse conteúdo uma coisa rentável, que eu acho que é um grande dilema pra gente. Hoje, com Facebook e Google, com a venda de publicidade tão mais atraente nesses meios, você transformar a informação numa coisa rentável em outros lugares, né? Os anunciantes viram no Facebook e no Google uma coisa muito atrativa. Então, talvez as grandes empresas tenham visto em podcasts uma forma de vender o conteúdo mesmo, porque aí o anúncio pode ir para o podcast. Tem grandes empresas também multinacionais envolvidas nisso, Spotify, o Deezer. São empresas que já estão chegando no Brasil e colocando dinheiro para a produção de podcasts, porque eles têm interesse em ter esse conteúdo. Então, o Spotify hoje procura as empresas de comunicação no Brasil e já banca um projeto para que eles produzam um podcast por X meses. Então, eu acho que isso pode ser aí uma coisa que as empresas enxergaram de, olha, a gente tem uma forma nova de entregar conteúdo e isso pode ser rentável. Então, nós podemos concluir que a possibilidade de você agregar em relação à mobilidade do homem, de você permitir que ele faça duas ações simultaneamente, ouvindo o podcast, e também uma nova forma rentável para o canal de comunicação, foram os dois principais motivos da chegada, da migração para esse modelo auditivo novo, que é o podcast. Eu acho que não dá para dizer ainda que a gente teve uma migração, né? Porque tá todo mundo fazendo o podcast, mas mantém a produção de conteúdo tradicional, né? Pelo menos as emissoras que eu tenho conhecimento, elas continuam trabalhando naquilo que era a principal produção de conteúdo delas, mas estão fazendo o podcast também. Então eu acho que é uma aposta promissora nesse sentido, por causa disso, porque é um modelo comercial interessante, tem oportunidades comerciais interessantes e é uma coisa muito atrativa para o consumidor também, porque ele vai poder ouvir aquele conteúdo primeiro quando ele quiser, de uma forma rápida, porque ele não tem que baixar a imagem, não tem que ficar olhando para a tela do celular. Então, e normalmente podcast ele tem um conteúdo também muito direto, muito enxuto, segmentado. Então, é o poder do consumidor da informação escolher quando ele vai consumir, o que ele vai consumir e sem ter que parar o que ele está fazendo, assim. Então, eu acho que isso é muito atraente mesmo. Mudando um pouquinho a vertente, você acredita que o público que acessa o podcast é o mesmo que tem o hábito de escutar o rádio? Acho que também. Eu, por exemplo, ouço rádio e ouço podcast. O que eu acho que vai mudar do rádio para o podcast
é o que já estava mudando do jornal impresso para o online, e da TV para o aplicativo de streaming. O que está mudando não é a produção de conteúdo, está mudando a forma como esse conteúdo é consumido. Então, a gente já tinha rádios, por exemplo, que tinham lá todo o conteúdo produzido na programação do FM no site. E a pessoa vai lá e baixa o colunista ou a reportagem que ela quer ouvir de acordo com o tempo que ela tem. Então, entrava lá no aplicativo ou no site, baixava o conteúdo e ouvia quando tinha interesse. Então, eu acho que essa migração ela já estava acontecendo por causa dessa mudança de pensamento, de comportamento mesmo, da pessoa não querer mais esperar a informação que ela quer aparecer na televisão ou aparecer no rádio. Ela ir atrás dessa informação para consumir quando ela tem vontade ou quando ela acha que ela precisa. Então, acho que isso já estava acontecendo. Enfim, então, eu acho que sim. Eu acho que pode ser que seja. Não significa... As pessoas adoram matar mídia, né? Então, mata o impresso quando chega a internet, mata Sim. o rádio quando chega o podcast. Todo mundo vai morrer, né? Eu acho que não é isso que vai acontecer. Até porque a bagagem do rádio ela é muito, muito preciosa na produção de um podcast. Assim, muda uma coisa aqui, outra ali, a forma de editar pode ser um pouco diferente, pode ser até uma coisa mais livre, né? Porque cada podcast é de um jeito, então você pode brincar mais na edição, não tem ali um manual, uma regra que a emissora segue. Então é um pouquinho mais... te dá um pouco mais de liberdade para criar. Mas na prática é um produtor de conteúdo conversando com um ouvinte. Então a raiz é o rádio. Então eu não acho que isso vá matar o rádio. Eu acho que é uma nova forma de ouvir rádio e de consumir conteúdo. Então acho que pode ser sim, o ouvinte de rádio que ouve o jornal de manhã com as principais notícias, mas depois, na hora que ele termina de tomar café e sai para trabalhar, ele coloca um podcast, pode ser até alguma coisa informativa também, mas que traga uma contextualização. Então ele ouviu ali a abertura do jornal de manhã quando ele estava tomando café. Aí ele sai e ouve uma coisa mais opinativa, ou ouve um podcast de contextualização, como é o assunto da TV Globo, o Café da Manhã da Folha. Ele vai escolher coisas diferentes para ouvir e acho que isso não inviabiliza nenhum tipo de mídia. Ele só abre as possibilidades que você tem de oferecer conteúdo para o seu cliente. Sim. Você acredita que os canais de comunicação que ainda não migraram para esse modelo auditivo que é o podcast estão em certa desvantagem em comparação aos demais? Que já estão dentro desse formato? Eu acho que eles estão perdendo uma oportunidade de produzir conteúdo de uma forma diferente, de atingir um público diferente e de ganhar dinheiro com a informação. Acho que quanto mais públicos você atingir, melhor. Quais são as características e cuidados mais visíveis da produção e criação geral de um podcast? É que o ouvinte de podcast, ele é um cara muito mais exigente do que o ouvinte das mídias tradicionais. Ele vai ouvir o teu conteúdo, mas ele vai querer o máximo possível de informação ou do que ele estiver buscando, né? Quem ouve o podcast de entretenimento vai querer se divertir o máximo possível naquele tempo. Então, a edição no podcast eu acho muito importante. Tem que tirar tudo que não for absolutamente fundamental pro conteúdo, que não trouxer alguma informação. Então, é uma edição que dá mais trabalho. Acho que o processo de produção também ele é muito delicado, porque você tem que reunir o maior número possível de informações. Tem que tomar cuidado com o tempo, tem que manter uma regularidade. Então, por exemplo, eu fiz
uma série de 5 episódios. Eu não posso entregar o primeiro com 5 minutos e o terceiro com meia hora, porque o ouvinte já tá esperando um formato. E se eu fizer isso, eu tô traindo a confiança dele, assim, ele vai ficar bravo, porque ele falou, poxa, eu comecei a ouvir um produto que tinha 5 minutos, e aí eu chego aqui, reservei 5 minutos aqui do meu dia para ouvir o podcast, ele tem meia hora, eu vou ouvir o conteúdo, só o começo. Então, eu acho que essas coisas, elas são bem diferentes do podcast para as coisas que eu já fiz antes. Assim, a edição, ela tem que ser muito refinada, tem que seguir uma regularidade, apesar de ser uma coisa super livre, que você produz o seu próprio conteúdo. Você não tem, por exemplo, um manual de redação como você tem na rádio, mas no rádio. E também não está dentro de uma emissora quando você vai produzir seu próprio podcast. Mas se você quiser fidelizar o ouvinte, você vai ter que entregar para ele aquilo que ele está esperando, que é muito conteúdo por minuto, uma edição muito bem feita e uma regularidade daquilo, episódios de até tanto tempo, para você não decepcionar o cara também que estava esperando alguma coisa grande e ver uma coisa pequena, ou que estava esperando uma coisa pequena e ver uma coisa grande. Na sua opinião, qual é o modelo mais viável de ser seguido ao lançar um novo produto de podcast? O formato que aborda diversos temas ou o programa que se aprofunda somente em um assunto? Acho que se a empresa sente que ela tem condição para produzir mais de um podcast de uma vez, eu acho que ela tem mais a que fazer isso. Ela vai atingir, como eu disse, é uma oportunidade ótima de você atingir públicos diferentes, de formas diferentes e estar em outras mídias. Então, eu acho uma saída bastante inteligente, na verdade. Porque o podcast é isso, né? Você vai atingir o público daquele podcast. Então, acho que foi uma decisão acertada, na verdade. Você vai atingir mais gente. Luísa, obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. Foi um prazer ter você aqui no MetaCast. Muito obrigada pelo convite. Valeu. Termina aqui o episódio 3 do MetaCast. Espero que tenha gostado. Nos encontramos no episódio 4. Até logo!